E neste domingo, com a narração exclusiva de Lucas, essa leitura, apenas esses fatos que são lidos na leitura de hoje, acontece somente no Evangelho de Lucas. Então, nesse domingo se fala especialmente da espiritualidade da Quaresma. Sobretudo, então, da conversão. Essa palavra conversão presente, bastante presente na liturgia de hoje. Naquelas palavras, eu vos digo que se vós não vos converterdes, morrereis da mesma maneira. Então a conversão é para todos. Então, o primeiro e segundo domingo trataram mais sobre a identidade de Jesus enquanto Filho de Deus. Hoje fala da necessidade de conversão e de produzir bons frutos. A boa árvore, ela só pode produzir bons frutos. Senão, alguma coisa está errada, está faltando adubo. O cristão só tem que produzir bons frutos, senão está faltando alguma coisa. Talvez oração, talvez incentivo, talvez sentir o amor de Deus, talvez pedir perdão a Deus, caminhar na graça de Deus. Este evangelho faz parte do caminho de Jesus para Jerusalém. Em Lucas, a caminhada de Jesus para Jerusalém, onde Jesus assumiu a decisão de ir para Jerusalém, onde vai morrer, começa no capítulo 9, 51, e vai até o capítulo 19. Então, grande parte do evangelho de Lucas, e Jesus fala indo ao encontro da morte, como deve ser difícil ali Jesus curar nessa caminhada, instruir, ensinar, admoestar. Jesus se encontra muitas vezes com os inimigos, fariseus, mestres da lei, discutir com os adversários e transmite o seu projeto de vida e de libertação, sobretudo de humanização. Deus não quer que as pessoas se tornem deuses, não é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas sejam humanizadas, que vivam como pessoas, feitas de imagem e semelhança de Deus. Tu ensina sobre a verdadeira imagem de Deus. Quantas vezes nós ouvimos que se esperava um Messias poderoso, não que Jesus não fosse, mas ele não mostra esse poder na sua vida, faz alguns milagres para mostrar que ele é o Filho de Deus, tem o poder de Deus, mas ele não veio para resolver os problemas à força. Até o diabo, nas tentações, pensava que Jesus caísse facilmente. Você é Filho de Deus, transforma as pedras em pães, todos os problemas de fome seriam resolvidos. Você é Filho de Deus, vamos ver se Deus te socorre. Pula do alto de Jerusalém, pula do alto da montanha, te prostra na minha frente, tudo será teu, o mundo inteiro, você dominará sobre tudo. Então o diabo também pensa que as coisas do mundo, por ser criação de Deus, talvez Jesus se comova e aceite a tentação. De jeito nenhum. Então Jesus nos ensina a resistir contra elas. E aquilo que Jesus quer é tornar as pessoas mais humanas dentro do projeto de vida, de salvação, de libertação, de justiça que Deus pensou quando colocou a pessoa humana num paraíso. Adão e Eva num paraíso, onde tudo era belo, próximos de Deus, mas quiseram sair desta situação. Enquanto na leitura de hoje Jesus ensinava, caminhava, caminho para Jerusalém, dá a impressão que foi interrompido por pessoas que narram um acontecimento trágico, histórico, embora em nenhum lugar da Bíblia se fale desse acontecimento, mas apenas Lucas o coloca.
embora tão narrado somente por Lucas, onde Pilatos mandou sacrificar ou matar alguns galileus por ocasião da Páscoa, possivelmente, nas redondezas do templo, e misturou o seu sangue com o sangue do sacrifício dos animais. Era um verdadeiro escândalo. O que Jesus responde diante disso? Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Logo, qualquer desastre, qualquer desgraça que acontecesse, era atribuído ao pecado, porque eles eram mais pecadores. Por isso Jesus responde logo no início: pensais que eram mais pecadores do que os outros? Tudo era atribuído ao pecado, e a consequência disso era um castigo de Deus para eles. Então a ideia de que Deus puniu os pecadores com terríveis castigos e premiava os bons. Quem de nós não tem na nossa cabeça essa ideia? Se a gente faz o bem, se pedir, faz tudo beleza, Deus nos abençoa. Se a gente faz o mal, erra, aí Deus, em vez de premiar, Deus nos castiga. Então tudo é castigo de Deus, aprendemos na catequese, se você não for na missa, Deus te castiga. Não é assim? É uma mentalidade completamente errada. Tantas outras vezes ouvimos: Deus vai chover sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus. Se Deus um dia vai julgar, não será nessa vida. Deus dá oportunidade, Deus torce para que todos percebam o seu erro, o seu pecado e se voltem para Deus. Jesus não concorda com essa mentalidade. Os galileus não foram assassinados por serem pecadores, mas por causa da crueldade de Pilatos. Então, não, no fundo quer dizer, Jesus não associa a morte dos galileus porque eles eram mais pecadores do que os outros. Pensais que eles eram mais pecadores do que os outros? Eu vos digo que não. Jesus corrige então a falsa concepção de Deus e adverte para que a comunidade não promova divisão entre bons e maus facilmente. A comunidade de todos os tempos, de qualquer tempo, tem também essa mentalidade, porque recebeu isso. Se você faz o mal, Deus te castiga. Se você faz o bem, Deus te abençoa. E Deus abençoa sempre, até quem faz o mal, para que se volte para o caminho do bem. Então, Jesus adverte a todos, não deixa de advertir a todos nesta situação, para que todos busquem conversão, bons e maus. Ninguém é tão bom que não precisa de conversão, e ninguém é tão mau que não tenha um Deus que o escuta, que o acolhe, que o perdoe quando feito com sinceridade. Mais ainda, Jesus recorda outra tragédia, que também não está escrita em lugar nenhum da Bíblia. Às vezes, um fato na Bíblia é escrito por outros evangelistas. Esse não, somente no Evangelho de Lucas, bem como o fato que Lucas narrou. Em nenhum outro livro está escrito esses fatos. Mas, possivelmente, a tradição contava isso, embora não estivesse escrito. Jesus recorda uma outra tragédia acontecida em Jerusalém, quando 18 funcionários morrem
esmagados pela torre de Siloé. Quem sabe um grande evento e uma torre cai por cima deles. E Jesus aproveita e pergunta: pensais que eles eram mais pecadores do que todos os outros moradores de Jerusalém? Que facilmente se dizia, se a torre caiu sobre 18, é porque os 18 eram pecadores. Deus se vingou porque ou eles ou os pais deles tinham cometido pecado. Então é uma vingança de Deus. Veja aqui que Jesus diz: eu vos digo que não. Pensam que são mais pecadores do que os outros moradores de Jerusalém. Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. O que significa isso? Estamos falando de conversão. Jesus quer dizer, todos precisam de conversão, bons e maus. E Jesus diz: não foi porque eram mais pecadores do que os outros, ou porque Deus se tenha vingado deles. Deus não se vinga. Jesus nega a relação entre os acontecimentos trágicos da vida com o pecado ou com o castigo de Deus. Jesus nega, pensa que foi porque eram mais pecadores do que os outros. Eu vos digo que não. Então, nem a crueldade de Pilatos, nem o desabamento da torre, bem como nenhuma fatalidade deste mundo, ou tragédia deste mundo, são castigo de Deus para punir pecadores. Depois segue uma parábola para tornar mais claro aquilo que Jesus quer dizer. Uma parábola que segue reafirma a paciência de Deus. Um homem tinha uma figueira plantada junto de uma vinha e o agricultor ia durante 3 anos ver se produzia figos e nunca produziu um figo. Então, depois de 3 anos, a expressão 3 anos, lembra 3 dias da ressurreição de Jesus, não é tanto um tempo cronológico, mas lembra muito tempo. Foi esperado frutos e não produziu. Então corta, se não produz frutos, porque ela estaria inutilizando a terra. Logo, se o pé de fruta, depois de tanto tempo não produziu, tem que cortá-lo. Não presta. Não produz frutos. Lembremos que a figueira, assim como a videira, são imagens do povo de Deus. E aqui também podemos entender a figueira como imagem da religião do templo, da religião do templo, que não produzia fruto nenhum. A religião era perversa. Quem mandou matar Jesus, certamente o poder político, junto com o poder religioso. Então, a religião estava envolvida em tudo isso. Jesus incomodava. Jesus, tendo expulsado todo mundo do templo, mostrava, isso desafiou a religião, o templo daquele tempo, e dizia: tudo está errado. E claro que quem lucrava com isso ficou com raiva de Jesus. Então, a figueira é imagem da religião que não produz mais nada no templo. E por isso, ao mesmo tempo, a intercessão do vinhateiro junto ao proprietário, quer mostrar a verdadeira face de Deus. Facilmente o proprietário é reconhecido como Deus. Deus que diz: não produz fruto, então pode cortar.
Mas aí podemos entender Jesus, o Filho de Deus, como aquele que intercede junto de Deus. Jesus havia dito no início da sua missão: eu vim para anunciar a boa nova aos pobres, aos presos, a libertação, aos cegos, a recuperação de vista, e um ano da graça do Senhor. Veja como essa expressão, um ano da graça do Senhor, poderia ser entendida aqui. É o intercessor, é Jesus que diz: vamos manter ainda esta figueira durante um ano, vamos cavar, vamos adubá-la, vamos dar todas as condições para que ela produza frutos. E se não produzir frutos, aí a cortarás. Então quer mostrar também a paciência de Deus. Não sabemos se depois de um ano a figueira produziu frutos. Mas se ela tinha como missão de produzir frutos, não era uma planta estéril, com certeza, cuidada, podada, ela deve ter produzido frutos. Mas, de um lado, a mentalidade dos fariseus, dos mestres da lei, até daquelas pessoas do povo que apresentam a Jesus, aquele fato: olha, essas pessoas foram bonitas, foram mortas, sacrificadas, e o seu sangue foi colocado junto com o sangue dos animais, oferecidos em sacrifício. Logo, de quem é a culpa? Por que aconteceu isso? E Jesus mostra que Deus não é um Deus vingador. Deus é Pai. Nós vimos no Salmo: Ele é paciente, benigno, misericordioso, quer sempre o bem dos seus filhos. O Deus aqui, se queremos compará-lo ao agricultor, ele escuta, é um Deus que escuta. Vamos manter ainda a figueira durante o ano, vamos cuidar, vamos mostrar todo o carinho, colocar adubo para ver se ela produz frutos. Então é a paciência de Deus. Então Deus é paciente, dizia o Salmo. Deus é misericordioso. Ele te perdoa toda a culpa. Não produziu há 3 anos, pode ser muitos anos, muito tempo. Ele te perdoa toda a culpa. Alguém pode ter pecado a vida inteira. O ladrão arrependido lembra isso, não que se deva esperar o último momento, mas o ladrão lembra isso. A misericórdia de Deus é muito superior, vamos dizer, a justiça. Deus é justo também, mas antes vem a misericórdia. Ele te cerca de carinho e compaixão, cuidou da figueira com carinho e proteção, colocou adubo, podou certamente. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor para os que o temem. É claro que toda vez que se fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus, não é para que a gente continue então no pecado, não tem nada a ver. Estamos falando da figura de Deus, da imagem de Deus que Jesus nos apresenta nessa leitura. Pensais que eles eram mais pecadores que os outros? Não foi por isso que eles tiveram aquele desastre. Deus é Pai. Se Deus espera alguma coisa até o último momento, é a conversão das pessoas. A igreja costuma dizer que se alguém pode ter errado às vezes a vida inteira e até morrer entre a morte e, vamos dizer, o encontro com Deus, há talvez alguns segundos naquele instante que o cérebro ainda funciona, o coração ainda funciona, naquele momento pode haver um arrependimento. Então a gente não pode
pensar que ele morreu pecador. Morreu pecador, foi para o inferno. Não temos direito de falar isso. Antigamente a igreja, quando alguém se suicidava, é isso, né? A palavra se suicidava. A igreja não permitia nem fazer o velório. Não permitia, porque se entendia, se ele se matou, faltou a confiança em Deus. Deixou de confiar em Deus, e às vezes até se associa aquele pecado contra o Espírito Santo, porque a vida é Espírito também, o Espírito de Deus que vive, que está dentro de nós. Se ele se matou, então não teve mais esperança nenhuma, não acreditou em Deus, seria como o pecado de Judas. Ele foi se enforcar. A gente pode até pensar, será que o Judas foi para o inferno? Se naquele momento ele até se castigou, se matou, claro que faltou a confiança em Deus. Pedro confiou em Deus, Judas foi se enforcar. Mas se naquele momento na cruz ele se arrependeu claramente. Então, hoje a igreja não só permite, mas diz, devem ser feitas as exéquias, o acompanhamento de qualquer um, ainda que ele fosse o maior pecador. Quem sabe o seu relacionamento que fosse no último instante com Deus. A leitura nos adverte também um pouquinho sobre isso, porque Deus é bom, sim, Deus é misericordioso, Deus olha, é paciente, Deus espera sempre. Vamos dar 1 ano à figueira para ver se produz frutos, mas quando Jesus fala de conversão, também é urgente. Um Deus que escuta, que tem paciência, que anuncia 1 ano da graça do Senhor, embora as catástrofes da vida, os imprevistos da vida, mostrem a urgência de conversão. Então, eu vou deixar lá para o final da vida, para me converter, para pedir perdão e para ser amigo de Deus. E se você não tiver essa oportunidade, morrer a torre de Siloé caiu em cima, aí não deu tempo nem para se arrepender dos pecados. Tá certo? Então, que risco seria esse? Dá para confiar sim na misericórdia até o último instante, mas será que Deus não diz, você teve muitas oportunidades na vida, Deus te deu muitas oportunidades e você esperou, pode ser que não sobrou um momento, não teve consciência nos últimos momentos para se arrepender, para reconhecer Jesus. Nós erramos, nós pecamos, mas você não devia estar aqui. Por isso, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz, hoje. E se não der esse momento, se o orgulho não permitir igual ao outro ladrão, tu não és o Filho de Deus, desce da cruz. O outro ladrão continuou fazendo, se tornando a ser instrumento do diabo, continuou as tentações do diabo, que o diabo havia feito no deserto, até o momento propício que foi a cruz, quando o outro ladrão, o ladrão que não se arrependeu, diz, você não é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Tu não é o Filho de Deus, é a mesma tentação do diabo. Mas que a liturgia nos traga sempre a esperança, ao mesmo tempo a urgência da conversão, e Jesus deixa claro, é para os bons e os maus, todos precisam de conversão, e os desastres da vida que acontecem não são castigo de Deus, são fatalidades de Deus. Se Deus sentisse prazer no castigo das pessoas, aí Deus não seria Deus, ou pelo menos Deus não seria amor infinito. Seu amor é para sempre. Os salmos dizem, a sua misericórdia é para sempre, o seu amor é para sempre.
Fiquemos em pé para a nossa profissão.